Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Prof. Mendes. Quero começar esse vídeo pedindo desculpas para vocês, porque ontem eu não consegui postar o nosso resumão, mas hoje, segunda-feira, 10 horas da manhã, pontualmente aqui está o nosso resumão do dia 5 ao dia 11, todo o conteúdo, todos os vídeos, todas as questões que nós trabalhamos durante a semana. Mas, claro, antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, que isso é muito, muito, muito importante aqui pro canal e, claro, compartilhar esse canal com todo mundo. Então, bora lá pro resumão geral de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal do dia 5 ao dia 11 de fevereiro de 2023. A linha de bordo delimita a parte da pista destinado ao deslocamento de veículos. Essa linha deve ser: ela é uma linha contínua e na cor branca. Para vocês entenderem qual que é essa linha de bordo, eu coloquei essa figura aqui, ó. Aqui vocês podem ver essa faixa branca que está delimitando a via do acostamento, chama-se linha de bordo. É a faixa que delimita até onde o carro pode ir do acostamento, que é um local para o pedestre, para o ciclista ou para uma parada de urgência e de emergência. Essa faixa, essa linha, ela sempre será contínua, uma linha, uma faixa única, ininterrupta, e ela sempre será na cor branca, contínua e na cor branca. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? Quando ele fala o termo contribui, é o que soma, é o que aumenta, é o que prejudica, tá? O que vai prejudicar é transitar com excesso de peso. Por quê? Se você transita com excesso de peso, você vai precisar usar uma marcha mais pesada. Quanto mais pesada for a tua marcha, por exemplo, primeira marcha, a marcha mais pesada que tem, só que também é a marcha que mais gasta combustível. Então, transitar com excesso de peso, fazer reduções bruscas, frenagens bruscas, também vai contribuir para a poluição, aumentar a poluição. Ter no seu veículo pneus mais largos vai aumentar o teu atrito, vai gastar mais combustível. Toda vez que gasta mais combustível, gera mais poluição, então aumenta a poluição atmosférica. É dever de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda quando solicitado. Tem uma outra também que pode ser que caia, que é portar e exibir quando solicitado pela autoridade de trânsito os documentos exigidos por lei ou regulamento. Então, é dever de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda quando solicitado e portar e exibir quando solicitado pela autoridade de trânsito os documentos obrigatórios exigidos por lei ou regulamento, que são, no caso do motorista, do condutor, a PPD, a ACC ou CNH, tá? Tem que ser em original ou na versão digital. E o documento do carro é o CRLV, o que tem 4 letras, o que tem a letra L, também na versão em papel impressa ou na versão digital. O condutor está fazendo uma viagem com um caminhão repleto de carga por uma rodovia com pista única e duplo sentido de circulação. Chega a um trecho que existe uma linha dupla contínua na cor amarela no centro da pista. Nessa situação, o condutor deve saber que é proibida a ultrapassagem nos 2 sentidos. Então, sempre que a faixa central que divide a pista de rolamento for uma faixa contínua, seja dupla ou seja simples, ele está dizendo que é proibido a ultrapassagem nos 2 sentidos, tá? A faixa central que divide a pista de rolamento, essa que eu coloquei aí para vocês, além de ser proibido, constitui uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação, seja em faixa contínua, pelo acostamento, em aclives, declives, vai ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A, que é o carrinho da faixa de cima,
e o carrinho B, que é o da faixa de baixo num cruzamento. O veículo A realiza as manobras 1 e 2, e o veículo B realiza as manobras 3 e 4. E a pergunta é: nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa. Ó, eu fiz o desenho ali em vermelho das duas que constituem infração. Nesse caso, o carrinho A na conversão número 1 e o carrinho B na conversão 4. Vocês podem perceber, pessoal, que a primeira questão que vocês viram ali, onde não tinha o desenho, era uma pergunta da prova teórica do Detran. E essa segunda figura que eu coloquei aqui é do simulado. Então, vocês podem ver que a pergunta é exatamente a mesma da prova teórica do Detran e também do simulado, e a resposta também é exatamente a mesma. As infrações, então, as manobras erradas estão no 1 e no 4. E nessa outra figura aqui, ó, eu ilustrei em verde as que estão corretas. Então, a 2 e a 3 são conversões corretas, a 1 e a 4 são conversões erradas. Por quê? Quando o carrinho A faz a conversão de número 1, ele acaba fechando o carrinho B. Então, ele teria que ter descido para a pista de baixo, onde está o carrinho B, para fazer a conversão. A mesma coisa acontece com o carrinho B. Quando ele faz a conversão 4, ele acaba fechando o carrinho A, porque essa pista ela é de sentido único, tá? Podem ver a seta ali, ela é de sentido único. Então, quando o carrinho B quer virar para a esquerda, ele teria que ter subido lá onde está o carrinho A e daí feita a manobra. Então, a infração é o que está em vermelho. 1 e o 4 é infração de trânsito. Quanto às medidas administrativas, considere. Então, aqui ele vai falar para vocês algumas medidas administrativas. Estão corretas o 2 e o 3, tá? E está errada o número 1. O número 1 diz assim: ocorrida uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou medida administrativa. Pessoal, por que essa primeira está errada? Porque assim, quando tem uma penalidade, ele pode ou não ter uma medida administrativa, certo? Agora, não tem como existir uma medida administrativa se não tiver penalidade. Por exemplo, eu até estava conversando com a prof. Thaís e a gente estava discutindo exatamente essa questão. Até, inclusive, eu quero mandar um abraço bem carinhoso para ela, para todos os alunos dela, para o CFC da prof. Thaís, lá da cidade de Colorado, no Paraná. A prof. Thaís também está colaborando ativamente aqui com o canal, então, um abraço para a prof. Thaís e para todos os alunos dela aí da cidade de Colorado. Então, por isso que a número 1, ela está errada. Por exemplo, se eu estou andando sem cinto, vai gerar a multa mais a retenção para regularização, que vem a ser a penalidade. Agora, não tem como o guarda só me parar, fazer a medida administrativa, que é pedir para eu colocar o cinto sem fazer a multa. Por isso que a 1 está errado. Tem que ter a multa, ter a infração, tá? Ter a penalidade e o complemento da medida administrativa. Então, tem penalidade, pode ou não ter a medida administrativa, mas não tem como ter medida administrativa sem ter a penalidade. E aí, na sequência, estão corretos o 2 e o 3, porque o 2 diz: ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Mesmo caso, se eu estou andando sem cinto, vai gerar retenção do veículo para regularização, ou seja, o guarda vai me parar, vai aplicar a penalidade e a medida administrativa que vai ser a colocação do cinto de segurança, que é a regularização. Como eu coloquei o cinto de segurança e estou regularizada, ele vai mandar eu embora sem problema nenhum. Agora, se eu tô com algum problema no meu carro, aonde não tem como arrumar no local, tem duas opções. Pode existir a retenção do veículo, no caso a remoção. Por exemplo, tô andando sem carteira. Andar sem carteira é uma infração gravíssima e é um crime. Além de gerar retenção, vai gerar remoção do veículo.
a não ser que eu apresente um condutor habilitado para retirar o veículo, tá? Então, nesse caso, quando puder ser sanada, que é o caso do cinto, vai ser liberado sem problema nenhum. Agora, se for um condutor, por exemplo, que está sem habilitação, que não dá para sanar no local, no lugar, aí vai gerar a remoção do veículo, ok? E a 3 que fala, se o prazo de licenciamento estiver vencido, o CRLV, ou seja, o certificado de registro e licenciamento anual, será recolhido mediante recibo. Então, sim, se o teu licenciamento estiver vencido, você estiver transitando irregular, o CRLV, que é de porte obrigatório, ele será, sim, recolhido mediante recibo. Então, estão corretos os números romanos 2 e o número romano 3. Um condutor habilitado na categoria C poderá dirigir. Lembrando que nas categorias que nós temos é A, B, C, D e E. A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B é para o automóvel. Categoria C é para o caminhão. Se o condutor tem a categoria C, significa que ele fez a A, porque ele tem que subir a escadinha. Ele tem que fazer, tem que fazer a B. Ele tem que ter feito a B, ele tem que subir a escadinha. B, C, D e E. A letra A é opcional, você pode ou não fazer. Mas para você fazer para o caminhão, para você fazer a C, você tem que fazer a B. Você tem que subir a escadinha. B, C, D e E. Então, se ele tem a C, que é para o caminhão, significa que ele fez a A, que é para automóvel. Então, se ele tem a C, ele pode dirigir o automóvel e também poderá dirigir o caminhão. E aí, nós vamos ter a categoria D de dado, que é para ônibus, e a categoria E, que é para carreta, que é lá para o caminhão grandão. Em caso de fratura fechada, o socorrista deve. Pessoal, lembre-se que vocês nunca irão utilizar nenhum tipo de medicamento, seja de farmácia, caseiro ou manipulado. Então, esquece aplicar pomada, não pode. Vocês irão imobilizar o membro fraturado com talas. Imobilizar o membro fraturado com talas. Não vai aplicar pomada nem remédio de tipo nenhum, muito menos dar algum remédio para a vítima tomar. Vocês vão apenas imobilizar o membro fraturado com talas. Tem por finalidade informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Vocês vão perceber que essa questão e algumas placas de regulamentação estão aí nos 3 vídeos mais ou menos. É porque eles caíram com uma frequência bem grande e sempre que vocês verem questões aqui duplicadas ou que eu trabalhei mais de uma vez com ela, é porque elas estão caindo com uma frequência maior. Então, essa aqui é uma que nas últimas 2 semanas caiu muito mesmo. Então, é importante vocês saberem que são as placas de regulamentação. Elas vão indicar condições, proibições, obrigações ou restrições. São as placas de regulamentação. E esta aqui é o exemplo de uma, que é a placa R2. Ela regulamenta a preferência. Se vocês desrespeitarem esta placa ou qualquer placa de cor vermelha, vocês estarão cometendo uma infração de trânsito e poderão sim ser multados. Neste caso, desrespeitar, não dar a preferência, não parar num cruzamento que tenha esta placa R2, é uma infração de natureza grave com 5 pontos, tá? Agora, se vocês tiverem a placa de pare e na placa de pare vocês não pararem, ou mesmo no sinal vermelho do semáforo, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, a preferencial, o desrespeito, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Essa outra aqui também é de regulamentação e o desrespeito também poderá resultar numa multa, numa infração, que é a placa R4A. Ela regulamenta. Primeiro, toda vez que vocês verem uma placa com um corte, ela está dizendo que existe uma proibição.
Só vocês sabendo disso, vocês já iriam eliminar a alternativa C e a D. Então, vocês ficariam entre a letra A e a letra B. Nesse caso, a correta é a letra B, que é proibido virar à esquerda, tá? Essa aqui é uma placa de regulamentação que dita uma restrição, é proibido virar à esquerda. E aí eu coloquei essa outra aqui que também caiu, acho que umas 2 ou 3 vezes na semana que passou, que é a placa R5B. Notem bem que ela também está ditando uma proibição. E ela já está dizendo ali na questão, indica que é proibido. Proibido o quê? Bom, vamos interpretar a questão. Notem bem que da onde ela começou, ela foi a algum lugar e retornou exatamente no lugar que ela estava. E é exatamente esse o significado da placa, é retorno à direita. Notem que aonde ela começou na base, ela foi, fez o contorno e a setinha voltou no mesmo lugar. Por isso que é retorno. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de via urbana, são as vias que estão dentro da cidade. Eu vou colocar aqui para vocês as 4 que são. Então, vocês vão ter a trânsito rápido, que é 80 km por hora. Vocês vão ter a arterial, que é exatamente a pergunta da questão, que é 60 km por hora. Vocês vão ter a coletora, que é 40 km por hora, e vão ter a local, que é 30 km por hora. Então, essas são as 4 vias urbanas, são as vias que estão dentro da cidade. Um item importantíssimo, aliás, 2, sobre as vias de trânsito rápido, que a velocidade máxima é de 80 km por hora. Primeiro, via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. E lembrando ainda que essas são as velocidades máximas. A velocidade mínima será sempre a metade. Por exemplo, nessa questão da via arterial, a máxima é 60, a mínima será a metade, que no caso é 30. Ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Primeiro, ele irá transitar no mesmo sentido dos carros, então, nós eliminamos a letra B. Ficamos entre a letra A, a letra C e a letra D. Na letra A, ele fala no mesmo sentido dos carros, mas pelo bordo esquerdo. Gente, ele não vai mencionar qual é o bordo correto. Ele vai falar apenas bordo, nem direito nem esquerdo. Apenas bordo, por isso que está errado. E a resposta correta é a C, no mesmo sentido dos carros, pelo bordo da via. Ele não vai falar direito, ele não vai falar esquerdo. Ele vai falar somente pelo bordo da via. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é: ela não gera energia, ela não regula energia e ela não transforma energia. A bateria do teu carro, da tua moto, do teu caminhão, do teu ônibus, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Nossa, professora, como isso? É exatamente isso, para ficar fácil para vocês entender. Ela faz o quê? Ela vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Então, toda vez que você bota teu celular para carregar na tomada, ela está carregando. Aí você tira, usa, carrega, usa e assim vai indo. A mesma coisa a bateria do teu carro. A única diferença é que você não fica colocando e tirando da tomada. Ela vai carregar toda vez que você liga o teu carro. Então, a função dela é armazenar e fornecer corrente elétrica e só, nada além disso. Essa outra questão aqui também está caindo bastante, que é com relação à manutenção da bateria. Então, ele diz lá, quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá completar com água destilada. Manutenção, completar com água destilada. Função,
armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, completar com água destilada. E essa terceira questão aqui também vai falar da bateria. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela. Então, vocês vão ter a bateria, que é quem vai armazenar e fornecer corrente elétrica, e vocês terão o dínamo nos carros mais antigos e o alternador nos carros mais novos, que são os responsáveis por fabricar, tá? Então, a bateria vai armazenar, o dínamo e o alternador irão fabricar. Então, bateria. Primeiro, quando falarmos na função armazenar e fornecer corrente elétrica. Segundo, manutenção, completar com água destilada. E a terceira, que é essa questão, que ele fala da energia que o carro utiliza. Vai ser fornecida por quem? Pela bateria, que é quem armazena e fornece, e pelo dínamo / alternador, que são os responsáveis pela fabricação dessa energia. E aí, pessoal, eu coloquei de última hora essa questão aqui sobre a bateria que voltou a cair. Fazia tempo que não caía, mas voltou a cair e é importante vocês saberem. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Para remover a bateria, solta primeiro o negativo, depois o positivo. Então, função: armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, água destilada. E quando vocês forem remover a bateria, solta primeiro o cabo do negativo, depois do positivo. Primeiro o negativo, depois do positivo. A placa R36B indica que... Bom, primeiro que todas as placas R são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. As placas de regulamentação, as placas vermelhas, as placas redondas, são as únicas que o seu desrespeito gera infração. E nesse caso, ele está dando para nós duas informações. Então, vocês têm ali na esquerda um pedestre e na direita nós temos um ciclista, ou seja, é uma via que está sendo compartilhada. Compartilhada por quem? Pelos pedestres que devem transitar pelo lado esquerdo e os ciclistas que devem transitar pelo lado direito. Então, esse é o significado, né, a indicação da placa R36B. Os pedestres devem circular pelo lado esquerdo e os ciclistas devem transitar pelo lado direito. Os pedestres devem transitar pelo lado esquerdo e os ciclistas devem transitar pelo lado direito. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Primeiro, o termo cassação, quando o condutor ele for cassado, tiver sua CNH ou mesmo a sua PPD cassada, significa que ele perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse feito uma habilitação. Quando que isso vai ocorrer? Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí pode ser que caia uma outra questão que se refere à reabilitação de um condutor cassado. O condutor, quando ele for cassado, ele pode se reabilitar decorridos 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. Se cair 24 meses está correto, se cair 2 anos também está correto. Então, a reabilitação de um condutor cassado será após 24 meses ou 2 anos do efetivo cumprimento da pena. Ele vai fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames referentes à primeira habilitação.
O condutor defensivo, ao aproximar-se de uma área escolar, ele deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Não é buzinar excessivamente, até porque não pode constituir uma infração o uso inadequado, o uso incorreto da buzina. A buzina só será utilizada com um simples e breve toque. Não se pode usar sucessivamente, senão você pode ser multado por isso. Então, a resposta correta em verde, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Lembrando que o condutor defensivo, ele é um condutor preventivo. Ele vai prever, ele vai prevenir, ele vai tomar atitudes para evitar que um acidente venha a ocorrer. Então, quando ele se aproxima de uma área escolar, ele irá reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Reduz a velocidade e redobra a atenção. A figura abaixo representa um trecho de rua sinalizada. Então, ele está mostrando para nós ali 3 carrinhos, carrinho 1, 2 e 3. Está dando uma placa de estacionamento, só porque cuidem, porque existe uma informação ali que diz o seguinte: obrigatório cartão azul, de segunda a sexta, das 7 às 19. Só que cuidem, porque está na direção do carrinho 3, tá? Nesse espaço ali é obrigatório o cartão azul, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 19 horas. E ele diz o seguinte: 3 veículos estão estacionados nas seguintes condições. Veículo 1, segunda-feira, 14 horas, com cartão. Se ele está com o cartão, ele está estacionando corretamente. Veículo 2, numa quarta-feira, às 10 horas, só que sem cartão. Então, o veículo 2 está estacionado de maneira irregular. E o veículo 3, no sábado, às 11 horas, sem cartão. Só que a obrigação do cartão é de segunda a sexta. Logo, o carrinho 3 está estacionado no sábado. No sábado, não precisa usar cartão. Então, ele também está estacionado corretamente. Então, o veículo 1 está estacionado corretamente porque está utilizando o cartão. O veículo 2 está errado, estacionado irregularmente, porque não está utilizando o cartão. E o veículo 3, ele está estacionado em dias que não existe a necessidade do cartão. Logo, vai estar correto a letra A, que diz que apenas os veículos 1 e 3 estão regularmente estacionados. Realmente, o veículo 1, ele está ali dentro dos dias, né, que é obrigatório o cartão, mas ele está usando o cartão. E o carrinho 3, ele está estacionado sem cartão, só que no sábado, e a obrigatoriedade do cartão é de segunda a sexta. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerado pelo CTB como: pessoal, primeiro, não é infração, tá? Porque ele não está dizendo que está estacionado irregularmente. Ele está apenas contando qual o teor da operação. Ele está fazendo uma operação de carga e descarga. Vão existir 2 tipos. Vai existir a parada, que é algo rápido, algo breve, apenas para embarque e desembarque de passageiros. Normalmente dura alguns segundos, tá? O motorista não desliga o carro, não estaciona, ele apenas para, uma parada rápida, breve, de alguns segundos, para as pessoas embarcarem ou desembarcarem. E o segundo, nós vamos ter o estacionamento, que é quando você para o teu veículo, você puxa o freio de mão, você desliga, você desce, você fica mais de hora com o teu carro parado no mesmo lugar. No caso, a operação de carga e descarga, a pessoa vai ter que parar o caminhão, puxar o freio de mão, desligar, descer, descarregar ou carregar. Portanto, esse tipo de operação que vai levar mais de hora para ser feito é considerado um estacionamento, que é um tempo superior ao embarque e desembarque. Alguns motoristas estão tentando apagar o incêndio de um carro com seus extintores.
Ali eu já risquei para vocês porque o número 1 está errado, pois ele diz que o medidor está no vermelho. Se ele está no vermelho, ele está zerado, ele não tem produto nenhum. Então, ele não vai ajudar a apagar o incêndio. E estão corretos o 2, o 3 e o 4. O 2 diz que o jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas. Isso é correto. Os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo. Também está correto. E os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Então, as formas corretas de uso estão descritas no 2, no 3 e no 4. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, ou seja, para onde o fogo está começando. Os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo. Quanto mais extintores, mais rápido vai apagar o fogo. E os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque para abranger um espaço maior e apagar o fogo mais rapidamente. Então, estão corretos 2, 3 e 4. E o 1 está errado, pois o extintor está no vermelho. Se ele está no vermelho, ele está vazio, ele está zerado e ele não tem nenhuma utilidade para apagar o incêndio. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. Isso não é uma regra, não é algo que seja obrigatório, mas é recomendado sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. E tem uma outra questão também que fala da maneira correta do motorista descer do veículo, que é antes de abrir a porta, certificar-se, de que não tem perigo, não tem pessoas passando, isso não vai acabar gerando algum acidente. Mas os passageiros do banco de trás devem sair sempre pelo lado da calçada. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Após ser atropelada por uma motocicleta, a vítima tenta se movimentar e quer ir embora, pois sente-se bem, apesar da dor nas costas e pernas. Nesse caso, aconselha-se a orientá-la para não movimentar e aguardar socorro especializado no local. Orientá-la para não se movimentar e aguardar o socorro especializado no local. Novamente, orientá-la para não se movimentar e aguardar o socorro especializado no local. Lembrando ainda de não mexer, não movimentar, não remover as vítimas, não retirar capacete de motociclistas e não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo das vítimas. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas podemos citar: realizar o rodízio dos pneus regularmente. Realizar o rodízio dos pneus regularmente. Lembrando ainda que a calibragem correta dos pneus, ela deverá ser feita quinzenalmente, ou seja, uma semana sim e uma semana não. É recomendável fazer a calibragem, tanto dos 4 pneus que estão rodando, quanto do pneu reserva. E o rodízio dos pneus regularmente. Tem algumas questões que ele pode perguntar do tempo do rodízio, que vai ser a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Isso é um direito que todos têm de solicitar, quando for necessário a colocação, seja de um semáforo, seja de uma placa, uma lombada. Então, isso é legalmente assegurado ao cidadão. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. São medidas que se deve adotar em caso de acidente. Só cuidem, porque ao final vocês encontram a palavra exceto. E é muito comum acontecer de o aluno começar a ler
são medidas que se deve adotar em caso de acidente. E ele para por aqui e ele vai para as que ele acha que é correto. Só que tem a presença da palavra exceto. Quando tiver exceto, errado, incorreto, que não se deve fazer, significa que das 4 alternativas que ele deu, diferente das demais, que são 4 alternativas, uma certa e 3 erradas, nessa daqui vocês têm 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada e é justamente essa que ele quer que vocês marquem. Nesse caso, o errado, o incorreto, exceto, que não se deve fazer, é remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Isso é o que vocês não vão fazer, é o que vocês não devem fazer, é o exceto, é o errado. Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo é o errado, é o exceto, é o que vocês não devem fazer. Cuidem sempre com a palavrinha exceto. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e. Para vocês acertarem essa questão e não ter erro, parem e pensem no seguinte: quem que conduz os veículos? Somos nós. Quem que usa as vias? Somos nós. Quem que usa o ambiente? Somos nós. Em todas essas situações estão relacionados com o comportamento. É o nosso comportamento que causa conflito, que causa risco e que causa acidente. Então, é o comportamento das pessoas. Entre 90% e 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas e, na maioria delas, o comportamento das pessoas. Considere as situações abaixo. Então, aqui nós temos a presença de 3 números romanos e ele quer que vocês identifiquem aonde que tem infração de trânsito passível de multa. Então, na número 1, parar o veículo nos viadutos. Parar no viaduto é uma infração, sim. Parar na contramão de direção também é uma infração. Agora, parar nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via, ou seja, parar na esquina a 7 metros da esquina não é infração, nem 7, nem 6, nem 5. A infração por parar na esquina vai ser se vocês pararem a menos de 5 metros. A menos de 5 metros, aí vai ser infração. Agora, a 7, a 6 e até 5 metros não é. Então, a infração está no 1, parar o veículo nos viadutos, e no 2, parar o veículo na contramão de direção. Mais uma questão com números romanos, também ele está dando 3 números romanos, e também ele quer que vocês identifiquem aonde que tem infração. Então, a infração, nesse caso, está no 1 e no 3. 1. Parar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. Via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos, não tem estacionamento, não tem semáforo, não tem lombada, então não pode parar. Se parar, vai constituir sim uma infração. E parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres, principalmente na mudança do sinal. Não pode nem na faixa, nem bloqueando o cruzamento. Então, na 1 e na 3, nós temos infração. A 2 não é infração, porque parar o veículo afastado a 40 centímetros da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, não é infração. Pelo código, pelo CTB, vai constituir infração a partir de 50 centímetros, tá? Então, por isso que não é. Então, é a 1, parar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido, e a 3, parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestre. Infração de trânsito no número romano 1 e no número romano 3. Em via local, cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12 horas e era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de. Nesse caso, a resposta correta seria 80 passos longos de um adulto. Essa questão aqui, para vocês acertarem, vocês precisam levar em consideração os pontos que eu destaquei em amarelo. Primeiro e o principal de todos,
a velocidade da via, que nesse caso é 40. Segundo, se o acidente foi de dia ou de noite. E terceiro, se era pista seca ou se estava chovendo. Por quê? Vocês vão pegar a velocidade, certo? E se for durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês irão multiplicar a velocidade por 1. Ou seja, 40 vezes 1 é 40. E o segundo caso, que é dessa questão, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, que é o caso dessa questão, vocês irão multiplicar a velocidade por 2. 40 vezes 2 é 80. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, a velocidade vezes 1. Durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2, que é essa questão. 40 vezes 2, 80. E tem uma outra questão que fala se vocês encontrarem uma curva. Se vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar a contagem a partir do término da curva. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados semanalmente com os pneus frios. Não é diariamente, não existe essa necessidade. E tinha uma outra questão que estava caindo anteriormente que falava em calibrar quinzenalmente. Parou de cair essa e agora entrou o semanalmente. Então, a calibragem dos pneus deverá ser feita semanalmente com os pneus frios. O que quer dizer? Logo de manhã, quando você pegar o teu carro, ou assim que você sair com o teu carro da sua casa, você passar no posto e calibrar os pneus, porque os pneus não rodaram, eles ainda estão frios. Então, a calibragem, não esqueça de calibrar os 4 que estão rodando, mais o pneu reserva. Vai ser feito semanalmente com os pneus frios. E se falar do rodízio dos pneus, o rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Essa outra questão aqui, ó, ele também está falando do rodízio. Então, ele diz assim: a durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar realizar o rodízio dos pneus regularmente. Então, quando falar na calibragem semanalmente com os pneus frios, quando falar na durabilidade dos pneus, realizar o rodízio dos pneus regularmente. Se falar na quilometragem, aí vai ser realizar o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Constantemente quer dizer a todo tempo, todo momento que estiver na direção. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Nessa questão, ele quer saber a definição, o que significa o termo condições adversas. A resposta correta sempre terá que começar com os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, se ele perguntar a definição do termo condições adversas, tem que começar com fatores ou combinação de fatores. Então, condições adversas, os fatores ou combinação de fatores. Condições adversas, os fatores ou combinação de fatores. Só que aí, ele pode perguntar para vocês quais são. Aí vai ser um pouquinho difícil vocês lembrarem todas as 8, porque são 8 as condições adversas. Mas aí, vocês irão usar um macete. Vocês vão contar a alternativa que tem 8 itens e podem marcar sem medo nenhum, porque vai ser a resposta correta. Então, condições adversas, os fatores ou combinação de fatores, e sempre serão 8 itens. Um condutor, ao estacionar em local proibido, deve seu veículo removido pelo órgão de trânsito. Para a restituição desse veículo, o condutor deverá efetuar o pagamento. Toda vez que o veículo for removido por estar estacionado irregularmente, você vai ter que pagar todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. Ou seja,
você estacionou em local proibido, você vai receber uma multa, teu carro vai ser removido e você ainda vai ter que pagar a despesa da remoção e mais a estada. A estada é o quê? É o tempo que ele permanecer lá no pátio. Então, de todas as multas vinculadas ao veículo, mais a remoção, o guincho e a estada do teu veículo. Inúmeras recomendações podem ser feitas para que os condutores de veículos automotores possam contribuir para diminuir os índices de poluição. Aqui ele quer as atitudes positivas, o que vocês vão fazer de bom, de positivo, para diminuir o índice de poluição. Nesse caso, evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. Tem uma outra que fala também que a resposta seria transitar com excesso de peso, mas aí ele inverte. Em vez do diminuir, ele pergunta atitudes que irão aumentar a poluição, entende? Para aumentar a poluição seria transitar com excesso de peso e para diminuir a poluição, evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. O ofuscamento da visão do condutor pode causar. Bom, o que é o ofuscamento? Ofuscamento é uma condição adversa de luz ou de iluminação, que no caso vai ser trabalhado bastante duas, o ofuscamento e a penumbra. Então, anotem aí. Condição adversa, que nós vimos lá, que são os fatores ou combinação de fatores, que serão sempre 8. Nesse caso, luz ou iluminação, nós teremos duas. O ofuscamento, que é o excesso de luz, e a penumbra, que é a falta de luz. O ofuscamento ele vai causar cegueira momentânea. Como que pode acontecer o ofuscamento? Em duas situações. Quando o sol está nascendo, ou quando o sol está se pondo, ou quando vem um veículo no sentido contrário, ou com a luz alta, ou com o farol desregulado. Isso vai ocasionar o ofuscamento, que é o excesso de luz. O excesso de luz irá causar a cegueira momentânea. E se cair, o que vocês irão fazer nessa situação é desviar a visão para um ponto à direita da pista de rolamento. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Nessa questão, ele está perguntando a forma, a maneira correta de ultrapassar um ciclista. A forma, a maneira correta é reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Reforço, ele está perguntando a forma, a maneira correta de passar ou ultrapassar um ciclista, que será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Agora, se ele perguntar da distância, a distância ao passar ou ultrapassar um ciclista será sempre de 1,5 metros. 1,5 metro é a distância correta para passar ou ultrapassar um ciclista, independente de qual estado ou qual cidade do Brasil vocês estejam, ou aonde quer que vocês forem fazer a prova de vocês, sempre será essa resposta, tá lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, 1,5 metros, 1,5 metro ao ultrapassar um ciclista. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação são estabelecidas, nesse caso, pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O DETRAN, na verdade, que as pessoas acabam confundindo bastante, ele vai ser responsável por registrar, vistoriar e emplacar veículos. Agora, as configurações, as condições, o licenciamento e a circulação vai ser estabelecida pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e o DETRAN ele vai ser responsável por registrar, vistoriar e emplacar veículos. E naqueles municípios onde não tem um DETRAN, quem vai fazer esse serviço é a CIRETRAN, vai registrar, vistoriar e emplacar veículos.
Analise as afirmativas abaixo. Então, aqui nós temos 3 números romanos, estão corretos os números romanos 1 e 2. Então, ele quer saber o que está correto. O número 1 está correto, pois diz: os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Isso está correto, os veículos maiores serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. E a legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias. Também está correta. E a 3 está errada porque ela diz assim: a ultrapassagem em pontes em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitido. Não em todos os casos. Por exemplo, ali, na primeira parte da questão, em vias de pista única, nesse caso pode, quando a via está indo no mesmo sentido, ou quando for pista dupla, tá? Tiver mais de uma faixa no mesmo sentido. Agora, quando for sentido duplo, ou seja, uma pista indo e uma pista vindo, é proibido ultrapassar. Por isso que a 3 está errada. Um condutor habilitado na categoria B de bola pode dirigir. Nesse caso, o automóvel. Quando vocês vão até o CFC para fazer a primeira habilitação, vocês têm 2 opções. Vocês podem fazer só A, fazer só B ou fazer AB, que é o que a maioria faz. Ou seja, o A, que é para a moto, e o B, que é para o carro, para o automóvel. Na sequência vem o C, que é para o caminhão pequeno. Depois vem a D de dado, que é para ônibus com mais de 8 pessoas. E depois a categoria E, que é para carreta. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B é carro, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano, independente se é só A, se é só B ou se é A mais B. A regra é a mesma. Só vai pegar a CNH definitiva desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Repetindo, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, 5 pontos, ou gravíssima, 7 pontos, ou seja, reincidente em infração média, ou seja, tenha 2 ou mais infrações médias, que é 4 pontos. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa não é permitido, tá? Em hipótese alguma. Ele é uma infração gravíssima com 7 pontos, sujeito a multa. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. E aí tá caindo bastante uma outra questão, que ele fala em estacionar na ciclovia ou na ciclofaixa. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave com 5 pontos. Agora, transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, a não serem exceções para entrar ou sair de garagens, estacionamentos, algo assim daí pode, mas transitar por transitar, apenas transitar, é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima, 7 pontos, sujeito a multa. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Não contribui com a preservação do meio ambiente, porque ele está perguntando o estado da conservação, o que ela vai causar em você. Não vai ser o aumento da poluição, muito menos a reprovação na inspeção veicular. Tanto na letra A quanto na letra D, nós temos informações negativas. Não é que não contribui, ao inverso, ele vai contribuir para o meio ambiente, mas ele quer saber em relação a você como pessoa, tá? Então, em relação ao condutor e aos ocupantes do veículo, é o deslocamento de forma segura e confortável. O deslocamento de forma segura e confortável. Em relação ao meio ambiente, vai ter sim a preservação do meio ambiente, vai ter a diminuição da poluição sonora e não o aumento.
e não vai ser a reprovação na inspeção veicular, será a aprovação. Então, a letra A, a letra B e a letra D eles estão dando negativas, por isso que está errado. E o que está correto é a letra C, o deslocamento de forma segura e confortável. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Então, notem bem, ele quer saber em qual momento que você comete a infração, em qual momento que você poderá ser multado, quando você deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. A infração ela vai ocorrer quando você faz algo errado, quando você desrespeita uma lei ou uma regra ou uma ordem, ou seja, quando você deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, como na questão anterior que nós vimos. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa também é uma infração. Então, nesse caso, você está deixando de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, quando você faz algo errado, quando você desrespeita, você quebra uma regra, infelizmente você será multado por isso, você receberá uma infração. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Tem uma outra questão que pode perguntar também qual é a função da embreagem. A função da embreagem é ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. Anotem aí. A função da embreagem: ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão e fica situada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Falta de buzina, pneus lisos, no caso carecas, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Bom, primeiro, vocês precisam analisar. Quem que pode ter falta de buzina? O carro, o veículo. Quem pode ter pneus lisos? Também é o veículo. E aí entra a questão do ofuscamento. Não tem como ser do motorista, porque as condições adversas do motorista é tudo que ele sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Logo, o ofuscamento ele é ocasionado pelo quê? Pelo excesso de luz. Portanto, o ofuscamento é condição adversa de luz ou de iluminação. Anotem aí, condições adversas de luz ou de iluminação, ofuscamento, que é o excesso de luz, e penumbra, que é a falta de luz. E condição adversa do motorista é tudo que ele sente, seja fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, canseira, fome, estresse, medo, ansiedade são sentimentos. Tudo que for sentimento está relacionado com o motorista. Então, a falta de buzina e ofuscamento, respectivamente, do veículo e luz. O condutor, para virar à esquerda em via urbana de sentido duplo, deve. É muito importante vocês não confundirem a conversão para a esquerda na via urbana, que está dentro da cidade, com a via rural, que é lá na rodovia. Dentro da cidade, vocês irão posicionar o carro de vocês ao centro da faixa, bem no meio da rua mesmo, ou seja, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista. Se não tiver vindo ninguém da frente, vocês podem entrar direto. Se tiver vindo alguém da frente, vocês irão parar no meio da rua mesmo, no meio da pista mesmo. Isso numa via urbana, que são as vias que estão dentro da cidade. Na rodovia, você não pode fazer isso. Se você entrar direto, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Na rodovia, na BR, na PR, você terá que ir para a direita, ou seja, ir para o acostamento, para só depois você virar, retornar ou entrar à esquerda. A monotonia
e a fadiga têm influência primordial e significativa. A monotonia e a fadiga são condições adversas do condutor. Monotonia é algo que é chato, que é cansativo, que é repetitivo. E a fadiga é apenas uma palavra mais chique para falar que a pessoa está cansada. Se uma pessoa está fazendo uma coisa que é chato e se ela já está cansada, o que vai acontecer? Ela vai fazer meio que no automático. Significa que o seu nível de atenção vai reduzir muito. Ela está fazendo literalmente no rumo. Ela nem tem muita consciência do que ela está fazendo. Ela está fazendo atos e ações automáticas. Então, a monotonia e a fadiga, ela tem influência no nível de atenção do condutor. A palavra primordial significa uma palavra de intensidade, algo fundamental que influencia diretamente no nível de atenção do condutor. O condutor menos atento, ele não vai ver uma sinalização, não vai ver uma placa, e isso poderá ocasionar um acidente. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada, nesse caso, 3 anos. Independente se ele fez a carteira com 18, se ele fez só para carro, só para moto, ou para carro mais moto, ou se ele fez a carteira com 70, não importa. O que vai importar é a idade que ele tem na renovação. Ou seja, se na renovação ele já tiver 70 anos, ele vai renovar de 3 em 3. De acordo com as novas regras, o condutor que tiver até 49 anos irá renovar a cada 10. Quem tiver entre 50 e 69 vai renovar a cada 5. E quem tiver 70 anos ou mais irá renovar a cada 3 anos, independente de quando ele tirou a carteira ou quais as categorias que ele tenha. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é... Bom, para vocês entenderem essa questão e acertarem a resposta, vocês precisam entender assim. O problema, o foco principal é a aquisição de veículos. Então, a gente vai analisar assim. Bom, se produziu mais veículos, utilizou mais matéria-prima, as fábricas tiveram que funcionar por mais tempo, causaram maior poluição. Quanto mais carros circulando, é mais combustível usado, é mais óleo, é mais peça. E lá no final, serão mais veículos para serem dado um destino final. Tudo isso vai impactar diretamente o meio ambiente. Então, o custo social de todo esse consumismo, essa aquisição de muitos veículos, é o impacto provocado sobre o meio ambiente. O impacto provocado sobre o meio ambiente. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa Essa questão cai com uma frequência muito grande e vocês precisam lembrar que a ciclovia e a ciclofaixa, ela é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista, certo? Tanto que em muitas situações ela é delimitada pela cor vermelha, que está ditando uma regra, né? Uma regulamentação que ali é do ciclista, é do pedestre. Agora, se você for teimoso e transitar, não digo entrar e sair de garagens e estacionamentos, porque algumas situações vai acontecer de passar pela ciclovia ou ciclofaixa, mas o transitar por querer, tô transitando lá 1, 2, 3, 10 quilômetros na ciclovia ou na ciclofaixa. Aí será uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima com 7 pontos e sujeito a multa. Por que sujeito a multa? Porque vai precisar alguém verificar essa infração, seja um guarda de trânsito, seja uma câmera de fiscalização, para poder fazer essa autuação. Agora, não confundam com estacionar em ciclovia ou ciclofaixa. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora,
transitar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima, 7 pontos, sujeito a multa. Lembrem-se ainda que toda vez que vocês estacionarem de maneira irregular, além da infração, vai ficar sujeito à remoção do veículo. Então, reforçando, transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. E estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito a multa e mais a remoção do teu veículo. Lembrando ainda que toda vez que o teu veículo for removido, você terá que pagar todas as multas vinculadas ao veículo, mais as despesas com remoção e estada. Gratidão, pessoal, a você gratidão que assistiu este vídeo até aqui, gratidão pela vida dos mais de 13.300 inscritos aqui no canal e também por todas as mensagens, por todo o carinho, por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. E claro, continuo desejando de coração a todos vocês e atualizados postados diariamente aqui no canal. E claro, continuo desejando de coração a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos e um abraço da Prof. Claro, conta aqui com a Prof. Lu Mendes e um abraço carinhoso.